vai falar sobre o processo que cassou a presidente Dilma Rousseff. Ela não é mais presidente da República. A decisão foi tomada no Senado às 13h36 desta tarde, depois de 9 meses de tramitação do processo. O placar foi 61 votos pela cassação, 20 contrários. E uma segunda votação depois do Senado foram mantidos os direitos políticos da agora ex-presidente Dilma. Ela pode se candidatar a qualquer cargo eletivo aí nas eleições de 2018, portanto. É a segunda vez na história que a gente tem um presidente empichado no Brasil, desde a redemocratização. Foram 2, então, Fernando Collor e Dilma, e ela disse que vai recorrer ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para tentar reaver os seus direitos e a presidência. Eu estou aqui nessa tarde para falar sobre esse assunto com a Érica Fraga, que é repórter especial da Folha, Vinícius Torres Freire, que é colunista do jornal, e de Brasília a gente vai entrar com o Leandro Colom, que é diretor da sucursal de Brasília. Primeiro você, Leandro, por favor, conta aí para a gente um pouco o clima, os desdobramentos. O Michel Temer deve gravar um pronunciamento, né, à nação, e depois viaja para a China. Boa tarde, Casian. Boa tarde, Érica, Vinícius. Agora, após a votação, a confirmação que todos esperavam do impeachment por esse placar de 61-20, há 2 questões em jogo em Brasília. O que o Temer vai fazer, a posse dele, o discurso que ele pretende fazer em cadeia nacional às 8 horas e viajar para a China, e o imbróglio que foi criado com essa história de que o Senado votou contra a decisão de inabilitar a Dilma para ocupar cargos públicos. Ela pode ou não ser candidata a um cargo eletivo, disputar eleição em 2018, por exemplo. Essa é a grande discussão agora em Brasília, porque o PSDB diz que não foi consultado sobre essa votação paralela que foi articulada na madrugada aqui pelo Renan Calheiros. Então, isso tende a ser um grande imbróglio jurídico daqui para frente. A gente acredita que vai ser o debate nas próximas semanas, se a Dilma pode ou não ser candidata. E a consequência disso, qual é o precedente que se abriu? Porque Eduardo Cunha, por exemplo, daqui a 2 semanas tem uma votação de cassação de mandato dele. Se discute se isso vai abrir um precedente também para poder separar a votação da cassação do Cunha. Eu acho que além do governo Temer vai ter também essa discussão a partir de agora. E não está decidido se há dúvida sobre se ela pode ou não ser candidata em 2018. O que foi decidido, na verdade? O que significa que ela não foi inabilitada? Que ela pode dar aula em universidade, ela pode ser contratada por qualquer órgão público. O Lewandowski deu um exemplo, ele até pediu desculpa com a comparação, porque ele disse que não queria induzir os senadores, mas disse assim, se ela puder ser merendeira numa escola, ela pode ocupar qualquer cargo público. Quando ele fala qualquer, então ele abre brecha para que ela seja candidata, ela possa disputar cargo eletivo. Porque a lei da ficha limpa não atingiria presidentes da República, ela atinge governador, prefeito, vereador, senador, deputado. Então ela pode ocupar qualquer cargo público a partir de agora. Inclusive, se ela for convidada por alguma universidade pública para dar aula, por exemplo, ela pode. Se ela tivesse sido cassada, esses direitos tivessem sido cassados, ela não poderia. Mas, Leandro, e qual a expectativa em relação a quando vai ficar clara essa dúvida? Se ela pode se candidatar ou não? Quem decide isso? Isso vai depender, eu acho que isso não vai ser tão cedo resolvido. Ela precisa, em tese, ela precisa registrar uma candidatura e o TSE discutir isso lá na frente. Não vai ser agora que isso vai ser resolvido. A grande consequência no curto prazo é um racha na base do Temer, porque o PSDB já está reclamando que não foi avisado dessa votação. Essa articulação foi feita pelo Renan Calheiros durante a madrugada. Parte do PMDB votou com a Dilma nesse quesito. O Renan votou pelo impeachment, deu de um lado o Renan, né? De um lado jogou com ela e de outro votou pelo impeachment. No curto prazo a gente não tem solução para isso, Érica, mas isso vai ter várias consequências na base do Temer, dentro do PT, na relação do Renan com o Palácio. Inclusive a gente está aguardando qual vai ser o discurso da Dilma, que ela tem um pronunciamento marcado para daqui a pouco. A gente estava até comentando aqui no início, antes de começar, que é a emenda Cunha, né? Porque o Cunha também pode ser cassado e isso serviria aí eventualmente para deixá-lo com os direitos políticos também preservados, né? Isso. A turma do Cunha já está vendo, mas por que pode para ela e não pode para ele? Eu acho que a gente vai esse debate vai dominar Brasília pelo menos por algumas semanas agora, porque o Temer também viaja, vai para a China agora à noite, vai a primeira grande viagem internacional dele como presidente efetivo. Ele deve agora, daqui a pouco, ir ao Senado para tomar posse, está marcado para as 4 horas, deve atrasar, e um grande pronunciamento aí que ele está preparando em cadeia nacional às 8 horas.
A gente espera uma pequena reforma ministerial, alguma coisa mais pontual que ele deve fazer, e anunciar algumas medidas a partir de setembro, como na questão das concessões. Se aguarda, enfim, que ele apresente o pacote dele, a reforma da Previdência. Eu acho que a gente deixa de lado uma pauta de crise política e agora vai entrar numa de novo governo, definitivamente. Mas mesmo com esse ruído que você falou que pode gerar problema na base dele... Então, eu acho que é essa a questão agora. O governo Temer, como ele vai reagir a isso? E ele precisa do PSDB, o PSDB está lá chorando lá no Senado, está esperneando, dizendo que não foi avisado. O PSDB já vinha arrumando motivos nas últimas semanas para romper, não romper, mas para tentar marcar posição dentro da base do Temer. Eu acho que o grande desafio dele para esse semestre, ele tem uma agenda econômica pela frente, é a principal pauta do Temer, né? A recuperação da economia, mas para isso ele depende dos votos do Congresso. E o PSDB é fundamental nesse jogo. Então, cada episódio como esse de hoje desgasta a base do governo e cria ruído, cria rupturas, por enquanto pequenas, mas que podem ter reflexo em grandes votações fundamentais para que ele tenha um bom desempenho nesse primeiro semestre como governo definitivo. Legal, Leandro. A gente vai ficar aqui, vai liberar você para trabalhar aí. Obrigado, hein? Um abraço. Até mais. Bom, vamos lá. Hoje saiu também a notícia do dia aí, né? O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, no segundo trimestre do ano, caiu 0,6%, foi a maior queda aí, é o sexto trimestre consecutivo de queda e comparado com os outros países, economias importantes aí, a maior retração em relação aos principais do mundo, né? E ontem a gente teve o dado do desemprego, 11,3%, 11,6 milhões de pessoas desempregadas, mas houve aí uma estabilização na renda, né? Na queda da renda, e uma diminuição no ritmo de queda em empregos mais precários e tal. Tem aí alguma sinalização, algumas pessoas acham que a economia pode dar uma pequena, leve recuperada e, como o Leandro colocou, né, Vinícius, a gente vai ter aí os desafios econômicos, né, a tramitação da PEC do congelamento do gasto em relação à inflação e a Previdência. Quer falar primeiro, Vinícius? Primeiro sobre recuperação, acho que a gente está longe ainda. Tem várias medidas do PIB contra o trimestre anterior, o ano, acumulado do ano, mas dá a impressão de que a gente chegou no ponto mais baixo. A gente está no ponto muito baixo, né? Quando a gente diz chegou no fundo do poço, não é que vai começar uma recuperação, vai começar uma despiora, a gente vai piorar mais devagar. Então a gente ainda vai continuar muito baixo durante anos, né? Mas agora, a dúvida agora é quão rápido a gente vai despiorar. Essa é a dúvida e se espera que no terceiro trimestre a gente chegue perto disso e, na pior das hipóteses, a gente passe a crescer, não crescer, né? A gente está decrescendo, a gente passe a ficar estagnado no último trimestre do ano. A forma surpresa muito grande. Então essa é a perspectiva agora e não tem nada que possa fazer isso ter um revertério no curto prazo, e mesmo se a gente tiver sucesso, se o governo tiver sucesso na aprovação de algumas medidas essenciais, a retomada vai ser lenta, vai ser muito lenta. Agora, a dúvida é, o que vai sobrar dessas medidas essenciais? Que são poucas e elas estão à beira de ser meio diluídas, estropiadas, tem muita coisa para ser avaliada nesse pacote que é muito básico, né? Tem um teto de despesas, e uma reforma da Previdência e um pacote de investimentos. A gente pode detalhar o que pode ser a implicação de cada coisa dessa para o crescimento, ou retomada de crescimento, e em que medida. Mas são coisas muito simples, são 3 coisas apenas, e 2 delas podem ser completamente destroçadas no Congresso. Principalmente com essa informação que o Leandro trouxe agora, do ruído, né? Porque, como o Vinícius falou, você tem possivelmente uma retomada começando, mas é muito incipiente, é muito fraca e acho que existe um consenso entre economistas, os analistas de mercado, que essas reformas, ainda que poucas e limitadas, elas dariam algum gás para a recuperação da confiança do empresário, do consumidor, acho que principalmente do empresário, né, que acho que voltar a investir, por exemplo, o investimento se recuperou. Acho que a grande notícia positiva do PIB é essa, né, do PIB do segundo trimestre, mas muito pouco ainda. O que você precisa de investimento para fazer a economia continuar a rodar, retomar,
uma taxa de crescimento decente é uma reversão muito maior do que a que a gente teve agora. E sem aprovação dessas reformas, o que pode acontecer é que os ganhos que a gente tem visto nos últimos meses de confiança, melhora da confiança na economia, que é o que leva empresários a investirem, consumidores a gastarem mais, isso pode voltar a estagnar esse processo. E o risco que acho que você tem é de que essa retomada continue fraca, ou você pode até ter uma reversão, voltar a ter uma queda de atividade. Não sei se você acha possível, Vinícius, a base é tão fraca, né? Completamente. Mas é possível? Ou acho que pode até cair. Pode acontecer, mas pode voltar. Para ser mais claro, eu acho que não está tendo retomada. A gente está só, talvez, parando, começando a cair. Estabilizando. Nem isso ainda, a gente está caindo mais devagar. A gente está caindo na base de 5% ao ano, passou agora para mais ou menos 4%. E a gente vai chegar no final do ano com uma recessão de 3% na melhor das hipóteses. Quer dizer, até no final do ano a economia vai ter encolhido 3%. Trimestre contra trimestre, talvez assim, o crescimento de trimestre contra o trimestre anterior, no final do ano talvez seja 0%. Essa é a expectativa boa por enquanto. Quanto à confiança, a gente fala confiança como se fosse alguma coisa assim um pouco etérea, mas o que melhorou na confiança? Tem um componente mais psicológico, vamos dizer assim. Olha, agora existe chance de ter uma mudança com a saída da Dilma, entrada do Temer, um feeling. Mas tem um elemento muito concreto. Os agentes econômicos respondem a certos sinais e aí a confiança deles melhora. No caso dos empresários, o estoque diminuiu, o cara estava com um estoque gigantesco, aí ele conseguiu estabilizar e ficou com a língua, tirou um pouco, desafogou a corda do pescoço. A pessoa conseguiu pagar a dívida porque estava pagando faz tempo. E teve o choque de preços do começo do ano passado que acabou com um pedação da renda e um choque inflacionário grande. Isso fez com que as pessoas ficassem muito sem dinheiro e a confiança delas vai para o buraco por causa disso. Então tem um componente psicológico, tem elementos muito concretos. Agora, na economia real, tem pouquíssimas coisas puxando a economia para cima. Exportações, a diferença entre exportações e importações, que agora voltou a se encaminhar para o 0. Dólar caindo. Um pouquinho menos de inflação e só. Né? O investimento recuperou um pouquinho, talvez algumas pessoas que estavam ali para fazer algum investimento muito pequenininho, trocar uma máquina que estava batendo pino, agora, bom, dá para te trocar, mas é uma coisa muito pequena. E alguém da área de exportação falou assim, bom, estou vendendo mais, vou fazer alguma linha, coisas bem minutas. E a gente tem uma draga imensa do outro lado, que eu estava chamando de cabo de guerra, que a renda continua caindo, bastante, em termos anuais, e o crédito também. O crédito no Brasil está encolhendo, a quantidade de dinheiro emprestado na economia está diminuindo. E o consumo responde exatamente 1 para 1 para a quantidade de crédito e renda. Se isso cai o consumo. Pode ter gente que pode comprar agora e não está comprando para com medo e pode perder um pouco do medo de comprar? Pode, mas isso é pequeno. Então a gente tem de um lado o consumo caindo por causa de renda e crédito caindo e do outro não tem o estímulo. O que poderia ser o estímulo para compensar essa draga da renda por enquanto, que vai continuar, porque o desemprego vai continuar? Era ter um pacote de investimento emergencial, público que não vai ser porque não tem dinheiro, ou de concessão, que vai demorar um pouco, que vai ser no ano que vem. Mas tem que fazer já um pacote para as obras começarem, ou então ter alguma encomenda para o ano que vem. Isso aí compensa um pouco. E outra é a queda de juros. Agora, a queda de juros depende fundamentalmente de você ter uma perspectiva de que a dívida vai parar de crescer, que o teto vai continuar. Então, por enquanto, nós não temos nenhuma perspectiva disso. Para a gente ter uma melhora concreta de confiança e estímulos reais, a gente precisa ter queda de juros e algum investimento na rua. E tem que ser investimento em obra, porque não vai ter investimento em bem de consumo. Porque a capacidade ociosa é gigante. As fábricas de carro estão com 50% de capacidade, 50% de capacidade ociosa. Os bens duráveis também. Então, até eles precisarem investir, quer dizer, a indústria automobilística esquece, não vai investir durante muito tempo, porque tem muita capacidade ociosa. Mas até alguém precisar investir, vai demorar. Então, o investimento vai vir ou de alguma coisa na exportação, que agora não vai ter um impulso muito grande, ou de obra. A obra vai começar a puxar a economia e queda de taxa de juros que pode estimular algum consumo na área de imóveis, por exemplo, e algum bem durável mais caro, tal. Porque menos juros as pessoas vão e compram. Agora, a taxa de juros vai começar a cair, se começar lá para outubro e pouquinho. Então, essa retomada, se houver, vai ser lenta e depende de imponderáveis grandes.
Só lembrando aos internautas que a gente continua a transmissão também no site da Folha.com, aqui desse ao vivo com o Vinícius e com a Érica. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês. Bom, o Vinícius colocou muito bem aí o cenário, né? A gente parando de piorar e pouquíssimas chances, né, de melhorar. Queria só colocar um ingrediente nessa conversa, que é a quantidade de dinheiro barato que está circulando no mundo hoje, né? Tem os bancos centrais da Europa, Japão, etc., pagando juro negativo. Tem muito dinheiro sobrando, isso explica aí, em parte, a valorização da Bolsa brasileira esse ano e a valorização do real também. Quer dizer, sendo otimista, a PEC do gasto tramita e passa. Alguma coisinha de previdência, mesmo que não seja o ideal. Quais são as chances dessa dinheirama, que se vier um naco disso para o Brasil, já alivia muito a situação de um país que tem essa participação na economia mundial muito pequena, né? Já tem dinheiro voltando. Você olha os fluxos, você falou da Bolsa, né, que está subindo. Eu acho que o investimento estrangeiro na Bolsa ainda é negativo, mas os fluxos para fundos de investimento... Sim. Chamados fundos dedicados a mercados emergentes, América Latina, a fatia que esses investidores dedicavam ao Brasil, né? Pega o dinheiro todo que você vai investir, vou mandar tanto para México, tanto para a China. O que eles estavam destinando ao Brasil vinha caindo. Agora parece que isso estancou, parou de piorar, você já vê alguma melhora na margem. Assim, considerando todo o dinheiro que saiu, eu acho que sim, você tem razão. Você pode ter um fluxo de capital de entrada significativo que é importante, suficiente para fazer o país voltar a crescer a taxas muito altas, que acho que essa é a grande questão, né? Você pode parar de piorar, voltar a crescer um pouco, mas o que... Acho que não, porque você precisa de investimento produtivo na economia, né? Isso está falando de basicamente uma grana que vai circular ali, investimento em título público, em ações. É claro que a ação é importante, né? Porque a valorização da empresa, a empresa ajuda também as empresas a melhorar seu... o governo se financiar num juro menor, etc. Mas eu acho que não é suficiente para tirar o país, digamos, do buraco e fazer a economia voltar a crescer. Isso, ajudaria. E eu acho que vem. Acho que a tendência é que esses fluxos continuem a melhorar agora. Vem. Eu acho que tem... A gente ouve evidências anedóticas, como diz o economista, ou rumores, ou fofoca, de que tem gente esperando, estava esperando alguma definição política maior e um pouquinho de definição econômica para vir para cá, primeiro comprar empresa brasileira bichada. Os advogados estavam dessa área, estavam de fusões e aquisições, estavam muito animados, assim, bom, passou o impeachment, tá tudo, vai começar a melhorar, vamos começar a melhorar as coisas, empresa quebrada, a gente vai ganhar muito dinheiro, vai vir muito estrangeiro comprar. Não veio ainda. Veio dinheiro para especulação, se diz especulação financeira. Então, mas estamos esperando que venha, que é uma coisa boa. Mas o que vai acontecer? Em termos macroeconômicos, o que vai acontecer? Né? Uma entrada maior de capital pode até ajudar a queda de juros, um pouquinho, e valorização do real. A gente vai perder... Vai perder a janela da exportação. Um pouquinho. E o comércio mundial está fraco. Está andando muito devagar, está andando abaixo do crescimento mundial. Então, eu não sei qual vai ser a soma desse jogo aí. Talvez seja zero. Vai ter uma melhoria, vai ter uma valorização do real, ou então uma manutenção do real nessa taxa aí que já dá uma patadinha nas exportações. A gente, com um pouco de melhora, a gente vai ter um pouco mais de consumo externo, a gente vai exportar menos e consumir mais lá de fora, a gente vai ter um pouquinho mais de déficit em conta corrente, déficit externo. Então aí não vai sair grande coisa. Eu acho mesmo que é importante que a gente tenha um pacote de investimento muito violento na área de infraestrutura, que é o único investimento, que como é investimento de longo prazo, não depende do consumo, tem gente com capital ou conseguindo condições de financiamento boa, vai investir porque esse negócio dá retorno em 20 anos. Não é? O cara não vai ficar esperando uma recessão, não é que nem vender roupa, e sapato e carro. Então é isso que vai puxar o investimento agora, que o investimento do setor de bens duráveis e consumo não vai ter. E tem que resolver os problemas. Além de ter um pacote bem feito, que a gente não sabe ainda como vai ser, precisa resolver os problemas de financiamento. Tem gente que quer... Tem empresa que quer entrar, mas não consegue entrar. Por exemplo, as empreiteiras grandes estão ferradas. As médias talvez não tenha capital suficiente para conseguir garantia bancária. Se não tem garantia, não tem como oferecer garantia. Se não tem como você oferecer garantia, vai pegar capital onde? Estrangeiro tem um problema
de um pouco de câmbio e tal. Então está todo mundo tentando, além de fora, todo mundo vai chorar, né? Todo mundo vai querer beliscar algum favor e tal. Então tem que saber como vai resolver esse problema de financiamento de longo prazo. O BNDES vai entrar de novo? O BNDES vai financiar a privatização? Então tem esse problema de fazer um pacote bom que tenha um modo de financiamento decente. Segunda coisa é que as estatais brasileiras são grandes investidoras, eram. Isso a Petrobras e a Eletrobras. A Petrobras está desinvestindo e está parada. E a Eletrobras está bichada até agora. Então ela precisa resolver essas empresas estatais, saber o que vai se fazer do setor, não só resolver a Petrobras e a Eletrobras, como resolver o que vai fazer do setor de petróleo e o setor elétrico. São todos enrolados ainda. No caso do petróleo, talvez exista leilão de áreas do pré-sal para empresas de fora, se passar a legislação que permite mais empresas entrarem e tudo mais. Então, o investimento também depende de resolver esses pepinos aí. E até agora a gente não sabe o que vai ser feito disso, tá? Depende desse pacote aí de setembro. Agora, a gente depende disso, de investimento, ter esse pacote de investimento e ter alguma garantia mínima que a dívida não vai estourar. Agora, se o teto vai passar de maneira convincente, também não é garantido.